Fala aí galera dos vídeos longos, hoje eu vim contar para vocês a tag dos calhamaços. Eu separei aqui 8 calhamaços, 6 calhamaços, eu tô na dúvida agora, para eu responder para vocês, acho que são 6 calhamaços para responder 8 perguntinhas dessa tag para vocês. Eu vou deixar os créditos aqui embaixo no vídeo, né, na legenda do vídeo, de quem eu vi fazendo essa tag, para vocês irem ver o vídeo deles também. E eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre calhamaço. Então roda a vinheta. Bom, você tem medo de calhamaço? Você lê calhamaços? Eu vi uma matéria recente, vou deixar o print aqui, falando que as pessoas estão lendo cada vez menos calhamaços. E é uma pena, né? Porque eu gosto bastante quando o calhamaço é bom, que entretém realmente a gente, porque a gente fica muito imerso nessa história, muito tempo, né? Então é como se a gente mergulhasse naquela jornada, como se a gente tivesse muito mais tempo com aqueles personagens, né? Então eu gosto muito quando acontece isso, quando a gente mergulha naquele universo. Então assim, eu tô fazendo esse vídeo também para incentivar as pessoas, mais pessoas a lerem calhamaço, para as pessoas perderem o medo, para a gente começar a ler mais calhamaços, para a gente juntos melhorar, né? Mudar esse cenário aí dessa notícia que a gente viu também. Então, antes da gente começar essa tag, eu quero falar um pouquinho para vocês que quando a gente fala assim, o que é um calhamaço para você? Algumas pessoas falam, calhamaço é só acima de 1000 páginas. Calhamaço é só acima de 700 páginas. Mas para mim, calhamaço é um livro que tem mais de 500 páginas. Se tem mais de 500 páginas, para mim eu já acho um calhamaço. E você? Me conta aqui embaixo também. Porque muda realmente, eu já conversei com algumas pessoas e realmente as pessoas têm visões diferentes do que é um calhamaço. Então vamos conversar sobre isso também. Então vamos considerar como se fosse essa a primeira pergunta. Então eu já falei que a primeira pergunta para mim é: livro calhamaço tem mais de 500 páginas. Então vamos lá. Pergunta 2, né, que é a primeira pergunta da tag agora. Qual que é o maior livro na sua estante que você já leu? O maior livro na minha estante que eu já li é It, a Coisa, do Stephen King. Esse livro ele tem 1102 páginas. Esse livro aqui ele pode dar medo, né? Seja porque tem um palhaço na capa, ou seja porque realmente é um livro grande, né? Um livro maior. Mas esse livro, ele apesar de ter todo esse tamanho, né? Que eu achei que eu ia levar uns 6 meses para ler, eu li esse livro em 1 mês. Pasmem. 1 mês eu levei para ler esse livro. E tem outros calhamaços aqui dessa tag que eu vou mostrar, que eu vou falar para vocês que demorou para ler, viu? Tem um calhamaço aqui que, tô enrolando para ler. Mas assim, essa história, né, It, a Coisa, conta a história de alguns jovens que se conheceram ali na década de 60, que eles vão formar o Clube dos Otários, né, o Clube dos Losers, que é como é o nome deles em inglês. E a gente vai encontrar essas crianças fazendo coisas de crianças, né, se descobrindo ali como jovens, primeiro amor, a questão, né, de tipo aprontar na vizinhança, andar de bike depois da escola, aqueles problemas realmente mesmo de criança, que quando a gente lê esse tipo de história dá até aquela saudade, tipo, como era bom quando era criança, né? Que esses eram os problemas. Só que aqui eles vão encontrar esse palhaço e coisas vão acontecer, vão se passar 30 anos, eu acho, e depois eles vão se reencontrar nessa cidade como adultos para falar um pouco sobre o que mudou na vida deles depois que tudo isso aconteceu e tudo mais. Então é uma história de crescimento dos personagens, de que fala sobre como essa história impactou na vida deles, e é lógico que tem esse terrorzinho psicológico do palhaço. Então recomendo para vocês lerem também. Segunda pergunta da tag: maior livro na sua estante que você não leu? Para essa pergunta eu vou responder, deixa eu só conferir aqui. É isso aí, esse mesmo que eu achei que fosse o maior. Que eu tô falando de Os Miseráveis. Eu tenho essa edição que ela divide esse livro em 2 tomos, mas na verdade esse livro aqui é um livro só, que tem 1560 páginas e ele vem nesse box lindíssimo. Essa edição é da Nova Fronteira, esse box lindíssimo, e eu amo essa edição lindíssima, eu adoro. Apesar de eu ainda não ter lido Os Miseráveis, eu amo essa edição, eu amo essa história, eu já assisti os filmes, né, dos Miseráveis, eu adoro essa vibe, só que pra mim eu ainda não consegui pegar a história para ler. Eu vou contar mais sobre esse livro numa próxima pergunta aqui dessa tag, que é a pergunta 6, segura aí.
Pergunta número 3. Calhamaço que você tem medo de ler. Essa pergunta eu vou responder como O Conde de Monte Cristo. Esse livro ele tem 1.302 páginas. Esse livro é um calhamaço também. Essa edição é lindíssima, da Martin Claret, que tem essa jacket, né, que tem os dois lados dessa história. Mas eu tenho medo de ler essa história, porque para mim, eu tenho na minha cabeça que vai ser um livro difícil de ler, que vai ser um livro cansativo, que vai ser parado, e não sei se é isso mesmo, tenho medo de ler essa história. Se você já leu e não é assim, ou se você leu e é assim, me conta aqui embaixo nos comentários, para você ou me animar ou me desanimar, mas tudo bem, não tem problema. A pergunta 4, eu não tenho esse livro aqui, mas é justamente por isso que é um calhamaço que você tem fissura de ler. Eu tenho muita vontade de ler A Dança da Morte, do Stephen King. E esse livro, ele conta a história de uma pandemia que aconteceu e que só sobraram, acho que 0,1 ou 1% da população mundial, e vai contar ali sobre a vida deles depois disso, como que isso aconteceu, e o que eles estão fazendo com isso. Depois que aconteceu tudo isso, o mundo meio que se dividiu em algumas facções, então tem toda essa questão de pós-apocalíptico, né? Então eu tenho bastante vontade de ler esse livro, mas eu não tenho. Toda vez que eu, né, há muito tempo atrás, que eu já estava com vontade de ler esse livro, acho que uns 5 anos atrás, até antes da nossa pandemia, né? Esse livro estava sempre na faixa de 60, 70 reais, e eu falava, um dia eu vou comprar. Agora, você só acha esse livro por 120. Então, assim, falei, não. Um dia eu compro esse livro quando tiver numa promoção, porque eu tenho que comprar para ler, porque se eu for comprar, pagar caro para deixar na estante, não vale a pena, né? Então, eu quero ler muito A Dança da Morte. Se você já leu, me conta aqui embaixo também. Pergunta 5. Livro grande, capa linda. Para essa pergunta, eu trouxe O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Eu acho essa capa muito bonita, eu adoro essa capa. Esse livro aqui, ele está sendo a leitura coletiva do mês que a gente está fazendo, né? Esse livro a gente resolveu ler em 3 meses, então a gente está lendo, e diferente de It, por exemplo, esse aqui eu tô com bastante dificuldade de ler. Esse livro ele tem 1.236 páginas. Se eu conseguir ler esse livro, ele vai se tornar o livro da minha estante, o maior livro da minha estante que eu já li, que vai substituir a resposta 1, né, que eu respondi como It. E diferente de It, esse livro para mim está sendo muito cansativo, muito pesaroso de ler. Eu tô na página 500 aqui, não tô nem no 50%, e eu já tô falando, meu Deus, falta muito para acabar? E não deveria ser assim, né? Todo mundo que eu vejo falando sobre essa obra fala que é incrível, que amou e que não sei o quê, mas eu acho que o problema deve ser eu mesmo. Agora sim, vou voltar naquela pergunta que eu falei para vocês que eu tava com vergonha de responder, que a pergunta é, último calhamaço que abandonou. E aí eu vou responder com Os Miseráveis de novo, porque eu comecei a ler Os Miseráveis, eu vou pegar aqui o livro 1, eu vou mostrar até onde eu fui. Ó, meu marcador do canal tá aqui dentro, ó, na página 183 do primeiro livro, né, das 1.500, né, tô na página 183, e eu não tava fluindo, para mim tava uma leitura lenta, que não tava fluindo, não tava me importando com o que tava acontecendo, eu só queria saber do Jean Valjean, eu queria saber da história dele, e não estavam falando aqui, ficava descrevendo os prédios, a história da cidade, e eu falava, gente, eu só quero saber da história, por favor, vamos voltar. E aí não consegui fluir, eu falei assim, eu acho que não é o momento de eu ler esse livro, eu vou deixar aqui, vai chegar o momento certo que eu vou ler essa história e eu não quero forçar, então vem aí, em breve um dia. Pergunta 7. Livro grande que leu muito rápido. Vou voltar de novo naquele livro que é It, a Coisa. Eu li, como eu falei para vocês, eu li esse livro em 1 mês. E para essa pergunta que eu vou roubar, que eu vou colocar mais um livro, que é Novembro de 63, do Stephen King. Esse aqui eu li também, eu li um pouquinho mais de 1 mês, esse aqui ele tem 727 páginas. Ele tem menos páginas do que o outro, e eu li um pouco mais de 1 mês, mas também essa história é muito boa, eu adoro essa história. Esse livro aqui, ele fala sobre uma pessoa que ela encontrou uma forma de viajar no tempo, e ele vai parar em 1959, eu acho, e ele descobre que ele ainda tem, né, não aconteceu ainda a morte do JFK,
e ele resolve falar assim, e se eu resolver impedir que ele seja assassinado, o que será que pode acontecer, né? E aí ele vai perseguir essa história, e eu gostei muito dessa história, eu gosto muito de histórias de viagem no tempo, então, para essas perguntas, né, o que eu li mais rápido foram esses dois. E agora, última pergunta, um calhamaço que deixou saudades. Para essa pergunta, vou responder com Trono de Vidro, Reino de Cinzas. Esse aqui foi o último livro da série de Trono de Vidro. Esse livro, ele deixou muitas saudades, porque essa série acabou, né? Então, esse aqui é uma série de 8 livros de Trono de Vidro. Essa história me deixou com muita saudade. Até hoje eu penso nessa história, eu tenho vontade de reler, mas eu falei assim, eu li esse livro em 2023, essa série, né? Eu li um livro por mês em 2023. E eu falei assim, eu quero ler... Foi 2022? Acho que foi 22. Foi 22. Eu falei, eu quero voltar a ler esse livro quando eu tiver mais amadurecido para ler e talvez ter outra visão dessa história, para ver também como essa história vai me impactar daqui, sei lá, 8, 10 anos, quem sabe. E eu gostei muito de Trono de Vidro, foi tipo uma surpresa muito grande para mim. Eu quero muito reler e saber o que o Ricardo daqui a um tempo vai achar dessa série. Então é isso, gente. Agora eu vou reunir aqui os calhamaços para mostrar para vocês essa pilha. Esses são os calhamaços que eu trouxe para falar com vocês. Aí eu quero perguntar para você qual desses calhamaços você já leu. Comenta aqui embaixo. Deixa aqui o seu calhamaço favorito. Responde a sua tag aqui para mim. Continua essa conversa nos comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Vai ter outros vídeos aqui. Já clica lá. Preciso muito da sua ajuda para a gente bater as 4.000 horas. Conto com vocês, hein? Até o próximo vídeo.